Mas muitas vezes não se fala que o trabalho adoece. E muito. A forma que o trabalho adoece psiquicamente, fora, enfim, né? A parte física e tudo mais. Mas o trabalho, muitas vezes ele é visto como, a pessoa tá trabalhando, não, às vezes o trabalho que tá adoecendo ela muitas vezes, né? A periferia, ela tem esse preconceito sobre saúde mental porque foi uma coisa colocada, né, da escravidão, quando se dizia que os pretos não tinham alma. Então, se ele não tem alma, por que ele tem que cuidar da mente? Então, esse preto aqui ele não tem valor nenhum. Esse é o Cena Rápida, um espaço que desenrolamos ideias para inspirar o seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Fala, rapaziada, tá no corre por aí, né? Por aqui também tá a mesma coisa, viu? Pra quem não tá ligado, o podcast Cena Rápida é uma produção de um veículo do jornalismo periférico Desenrola e Não Me Enrola, que atua com educação midiática e produção de conteúdo sobre, com e para as periferias. E aqui é o jornalista Tarso Oliveira, que vai ser a sua voz da consciência te acompanhando nesse episódio. Dessa vez vamos falar sobre o assunto de saúde mental nas quebradas e contar um pouco sobre a importância de falar desse tema associado ao acesso aos direitos básicos. Para trocar esse papo, conversamos com Jéssica de Paula e Cauame dos Santos. Jéssica é uma costureira natural da Bahia que já mora há quase 10 anos em São Paulo, na região da Zona Oeste, e conta como surgiu e qual é a missão do projeto que ela idealizou, chamado Saúde Mental nas Periferias. Também tem Cauame dos Santos, que é psicanalista e atua no projeto Margens Clínicas, que busca intervenções teóricas e clínicas com viés racial para o atendimento de saúde mental nas periferias. E bora lá desenrolar esse papo. O projeto surgiu em meados de 2022, após a minha irmã ter neném. Meu irmão, ele faleceu em 2020, né? Então ele tinha esquizofrenia. E logo em seguida, minha irmã também adoece com esquizofrenia e ela vem engravidar em 2022. E a gente começa uma demanda longa com os órgãos públicos. E aí, quando ela tem neném, abriu assim, eu entro em colapso mental. E eu idealizo o projeto, mas era um projeto com a estética periférica. A gente queria falar sobre saúde mental, mas dentro do contexto da periferia. E aí o projeto ele visa quebrar esse estigma existente da saúde mental. Se você entra dentro das periferias e pergunta o que é saúde mental, vamos passar por um terapeuta, ele vai dizer eu não sou louco, não sou maluco. Então o projeto ele visiona isso, quebrar esse estigma existente contra a saúde mental. Isso é um lugar de acolhimento, um lugar que eu desejo e desejaria para o meu irmão e desejo para minha irmã, um lugar que ela pudesse sentar, ser acolhida, ser amada e respeitada. Juntamente com toda a comunidade, Jéssica realiza encontros mensais de acolhimento que busca entrelaçar vidas e vivências para que as pessoas possam se fortalecer, além de reforçar o conceito de que saúde mental deve e é um direito para todos nós. A gente sempre faz essa afronta, além de colar os cartazes pelo bairro, né, fazendo convite, a gente para conversar com os moradores, para eles se achegarem e entender que saúde mental também é um direito da periferia e que a gente não tem que viver à margens do sofrimento mental sem os cuidados e que a gente não tem que ir nas clínicas, as clínicas que têm que descer para as periferias e que o corpo pobre periférico não precisa só da medicação, não que a medicação não seja importante, mas ela também precisa ser escutada, acolhida e respeitada, igual a Neuza Santos ela vem falar. Que a maioria dos psicanalistas, eles não querem ouvir seus pacientes. Porque entende que o corpo adoecido, ele não tem o direito de pensar, mas o corpo adoecido, ele também pensa. Ele sente e ele tem o direito de ser ouvido e respeitado. Então, o projeto, ele leva consigo isso, de que a periferia, ela tem que ter esse direito do ouvir, e não só ser pego quando estiver em surto. Ser levado para uma ala psiquiatra, ser medicado e voltar para casa babando, sem direito ao pensar. Então a gente fala que aqui é o lugar de acolhimento, a gente fala que a gente está aqui lombando. Os encontros do grupo Saúde Mental nas Periferias são realizados em formatos de roda de conversa e diversos assuntos são abordados, como por exemplo, saúde mental é coisa de burguês?
A ideia é oferecer um amparo psicológico e social através dessas rodas e trocas que tem nesses grupos. E também um espaço com apresentação de poesias para reforçar a importância da arte na saúde mental, principalmente para o povo da periferia. E essa troca acontece com pessoas de diferentes territórios, viu? Mas, em cada encontro, ele vai mudando, né? Então, tem pessoas que vêm da leste, do extremo leste, da sul, da oeste, da norte. Tem pessoas até do interior, cola aqui para vir aqui, para fazer. Então, tem pessoas que também estão dentro das universidades também. Então, elas vêm para tentar entender esse rolê sobre saúde mental nas periferias. Que movimento é esse? Mas todo mundo que cola tem voz dentro das rodas. Mas o nosso intuito principal é que a periferia ela faça parte desse movimento, dessa construção. Então, quando a gente vai falar sobre mães e violência de Estado, a gente está dizendo que essa violência atravessa as mães periféricas, que seus filhos pretos são diariamente assassinados. Então, quando ela vai sentar aqui para falar a dor, a mãe que perdeu o filho assassinado pela polícia, ela atravessa a dor junto com a minha mãe, que perdeu o filho dela assassinado por alguém periférico. Porque a periferia ela também está fazendo a manutenção do Estado. Jovens tiram a vida de outros jovens. Então, quando senta aqui, são pessoas que têm atravessamentos reais. Mesmo sendo um direito, a saúde mental ainda tem sido pouco falada com o processo conectado a outros fatores sociais. Como a pessoa ter acesso a comida suficiente de qualidade para si e para sua família, morar no lugar que não precisa se preocupar com enchente e deslizamentos, ter tempo de descanso e lazer, conseguir ir ao médico ou até ao cinema. Com isso, o projeto Saúde Mental nas Periferias se tornou um espaço fundamental num cenário de total abandono do Estado. O psicanalista Cauame dos Santos conta por que falar desses cuidados com a saúde mental é mais complexo do que parece e o que se relaciona com as dinâmicas de vida das pessoas que são diferentes, principalmente ao pensar dos marcadores como gênero, raça e classe. A gente não pode deixar de falar que o modelo neoliberal que a gente vive hoje, né? Pensar em produção de saúde mental, assim, é quase enxugar gelo também. Essa é uma grande questão. Tanto que Fanon fala assim, o que é a cura? A cura é chacoalhar as bases desse edifício. Não tem como a gente pensar a cura se a gente não repensar esse sistema econômico que é produtor de adoecimento psíquico, né? Então, acho que tem esse ponto principal, né, quando a gente pensa em economia, né? Uma pesquisa realizada pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, ligado ao Ministério Público, divulgou que em abril de 2025 houve um aumento de 134% nos casos de afastamento associado à saúde mental no trabalho. A quantidade de casos passou de 200 mil em 2022 para 472 mil em 2024, o que representa esse aumento de 134%. Os casos envolvem reação ao estresse, ansiedade e depressão. Se vocês repararem, vão notar que esse episódio tem muita relação com o episódio 31, que falamos sobre a precarização nas relações de trabalho. Inclusive, se você não escutou, já pode ir lá ouvir quando terminar esse, tá? Isso porque as pessoas conseguem escolher ou acessar algumas demandas que são estruturais para garantir um equilíbrio. E isso se conecta muito com o que Cauame traz. Não tem como a gente pensar em racismo sem pensar em questão econômica. Eu acho que muitas vezes, né, a gente não pode esquecer que a escravidão era um sistema econômico, lucrativo, né? E o Clóvis Moura fala disso, né? A gente saiu de uma condição de escravizados para cidadãos de segunda categoria, né? Que recebe quem recebe menos é a população negra. As mulheres recebem 2 vezes menos ainda que os homens negros, mas são a base da pirâmide. Então, tem uma parada aí que tem 2 coisas eu acho que toca nisso, né? Uma é a questão do trabalho. Acho que essa é uma questão que, assim, né? Hoje a gente tem a discussão do 6x1 e que muitas vezes ela tem sido tocada por uma vida digna, né? A forma como o trabalho é hoje, assim, de tipo, ele tomou tudo, né? Quando você tá trabalhando, tipo assim, você tomou todos os espaços da sua vida, é muito adoecedor. Então, acho que tem essa parte do aspecto econômico, né? Que a gente não consegue pensar um sistema econômico que não seja escravizando as pessoas. Esse é um ponto, né?
O outro aspecto, eu acho que passa por essa questão de renda mesmo, né? Tipo assim, as pessoas negras recebem menos que as pessoas brancas, ocupando os mesmos cargos também, né? Então, muitas vezes, assim, tipo, isso é enlouquecedor, né? Tipo assim, como é que justifica isso? Qual que é a justificativa disso sem ser o racismo? E são muito os atravessamentos. E a maioria das pessoas que eu atendi são mulheres negras, né? E tem uma coisa muito louca sobre isso, né? Pensando ainda em intersecção de raça e classe, né? Que grande parte chegam falando de uma sobrecarga. E que elas não estão aguentando mais. Aí uma das primeiras perguntas que eu falo, mas poxa, era pra aguentar isso tudo? Quem que aguentaria isso tudo? Porque é esse processo de desumanização que a Jéssica falou, de tipo assim, não tem alma, aguenta tudo, né? Que é a ideia esse estereótipo da mulher negra fortaleza. E aí quando isso rompe, entra em crise, né? Elas vêm muitas vezes para atendimento, né? Elas vêm dizendo isso, eu não tô aguentando mais. E falo, não, e o trabalho, e por que não tá aguentando mais? Porque se a gente for olhar, quem segura as pontas é sempre as mulheres negras, né? Tem uma pesquisa aí do IBGE que fala que grande parte dos lares ele é sustentado pelas mulheres negras. E se elas que ganham menos? Como é que essa conta fecha? Se não por uma superexploração e expropriação vital desses corpos também, né? Então aí ela chega no consultório a partir disso. Tipo, não tô aguentando mais, lógico, uma tripla jornada, mãe solo, parará, né? Então, muitas vezes a queixa é essa. Aí tem as nomeações, crise de ansiedade, depressão, que vem, mas que vem dessa sobrecarga mesmo, né? Muitas vezes, né? Jéssica comenta o quanto o projeto Saúde Mental das Periferias preenche uma lacuna importante para a população que frequenta os encontros como espaço de fortalecimento entre essas pessoas. Eu vou falar do Carlos, que está desde então aqui no Saúde Mental. O primeiro dia que ele chegou ali, ele tinha acabado de sair da clínica e ele sentou e está desde então aqui. Então ele compõe o projeto, essa construção. Para além da construção, virou meu amigo. E aí o Carlos é um jovem branco, um homem branco. Mas não deixa de dizer que ele tem um conflito porque ele está na periferia. Não vai ser igual o jovem preto. Muito pelo contrário. Mas ele também teve a problemática dele, se sentiu acolhido aqui. E como a minha irmã, no primeiro encontro desse ano, em março, eu tive a honra e o prazer de ter a minha irmã. A gente teve a Maia, que é uma mulher negra, retinta, trans, lá do extremo leste, que agora está por aqui para oeste. E ela falou de todos esses atravessamentos que os corpos trans perpetuam, né, sofrem. Mas a mulher trans negra é muito maior. Porque é a violência triplicada, né? Você é trans, você ainda é negra. Que absurdo. Que absurdo. Então a violência de tipo, a invisibilidade com o seu corpo, para não ter trabalho, moradia, alimentação, pessoas, porque a sociedade ela te ignora. As violências dentro dos metrôs, dos ônibus. Então, tipo assim, a gente tem bastante pessoas que são LGBTs e que se sentem muito bem tá aqui. A saúde mental é um lugar de espaço que todo mundo pode chegar. E aí, eu digo também questão de política, né, que é o seu lado, não tem um lado. Saúde mental não tem um lado. Saúde mental é a periferia que precisa ser cuidada. Durante todo o episódio, falamos o quanto a saúde mental é um direito e que, enquanto sendo uma política pública, isso precisa ser fortalecido com os caminhos já existentes, como a Rede de Atenção Psicossocial e a Política Nacional de Saúde Mental, que tem o cuidado comunitário como premissa. Mas ainda está muito longe do ideal pela demora em atendimento de sessões, pela quantidade insuficiente de profissionais e unidades de atendimento no território. Com isso, perguntei a Jéssica qual deveria ser o caminho ideal para que os projetos como Saúde Mental das Periferias fossem um acréscimo para a comunidade. A periferia, ela está falando. Ela está tentando diálogo, só que essas portas estão fechadas. Então, eu deveria estar fazendo essa manutenção? Não. Se eu não tivesse uma esquerda classe média representando a periferia, dizendo que entende a gente,
provavelmente eu não estaria fazendo isso, porque sim, teria políticas públicas voltadas aqui para o contexto periférico, e a gente está fazendo essa manutenção desde a escravidão, cara. Como é que a gente continua? Os nossos ancestrais fizeram essa manutenção para hoje a gente está aqui. Sabe, essa manutenção de tá vivendo, tá se salvando, segura na mão do outro, vamos aqui. Na pandemia, eu acho que a periferia foi a que mais entendeu que o vizinho faltava um alimento. Os corres que vieram foi de pessoas periféricas, vamos atrás de cesta básica, vamos ver aqui, o que tem uma conta? O que a gente pode atuar? Como que a gente pode resolver a situação aqui? A pandemia, ela existe até hoje no contexto periférico. Como, enquanto psicanalista, comenta a importância desse papo não ser mais um tabu. E a gente está numa luta, eu, Stefânia, Laura, toda a galera do aquilombamento, para ser uma luta antimanicolonial. Que ela seja uma luta que a saúde mental da população negra seja considerada. Eu acho que isso já ajudaria muito, né? Que essa mãe que perdeu o filho seja também uma pessoa que o CAPS atenda. Porque o CAPS, ele não tem esse olhar de que a violência de Estado, ela é enlouquecedora também, né? Então, tem esse aspecto, né? Assunto importante, né? Por esse motivo, esse assunto não fica só nesse episódio não, viu? Nas nossas redes sociais do Desenrola, tem corte e fotos dos nossos personagens. E lá você consegue acompanhar o trampo e a missão desses nossos convidados. O Cena Rápida tá sempre disponível aqui no Spotify, nos nossos canais de vídeo e também no desenrola, mas não enrola.com.br, fechou? Continuamos aqui desenrolando as ideias, mas nunca te enrolando, certo? Até mais, fui! Cena Rápida.